Pessoal, tudo certo? Olha só, como eu tinha comentado com vocês, a grande ideia aqui é a gente entender que esses três resistores estão em paralelo e esse camarada aqui está em série com a resistência equivalente desses três em paralelo aqui, tudo bem? Então, percebam o seguinte, olha só, primeiro eu fiz a resistência equivalente desses três que estão em paralelo, tá? Vai ser 1 sobre R mais 1 sobre R mais 1 sobre R, tá? Esse resultado aqui vai ser 3 sobre R, isso vai ser 1 sobre a minha resistência equivalente, em paralelo, tá? Você vai perceber no fim das contas que 3 vezes a sua resistência equivalente é igual a R, a sua resistência equivalente é R sobre 3, tá? Eu coloquei esse linha aqui para diferenciar da resistência equivalente lá de cima, tá? Então, a resistência equivalente desses três resistores em paralelo é R dividido por 3, tudo bem? Colocando esse resistor equivalente em série com esse camarada aqui, o que eu vou ter? Resistor equivalente, linha mais R, tá? Porque esses dois estão em série, tudo bem? R sobre 3 mais R é igual a 4R sobre 3, alternativa C. Tá bom? Então, primeiro eu fiz em paralelo, depois eu fiz em série, tá? Pessoal, a sequência, se eu vou fazer o primeiro em série, o primeiro em paralelo, é você que escolhe. Aqui era muito nítido que era mais fácil você achar o resistor equivalente da associação em paralelo primeiro e depois fazer o resistor equivalente da associação em série, tudo bem? Pessoal, agora eu vou falar um pouco com vocês sobre a ponte de Whitson. A ponte de Whitson nada mais é do que um sistema elétrico onde eu tenho dois resistores ligados em série de um lado, dois resistores ligados em série do outro lado, e esses pares estão ligados entre si de maneira paralela, tá? Galera, percebam o seguinte, eu tenho uma diferença de potencial aplicada entre os pontos A e B, eu vou ter duas correntes elétricas fluindo aqui, tá? Que depois vão se unificar para chegar ao ponto B. E eu coloco entre esses pontos, C e D aqui nas extremidades, eu coloco um galvanômetro, tá? Que vai medir para a gente a diferença de potencial e a corrente elétrica que está passando aqui, tá bom? Além disso, o que esse galvanômetro vai fazer? Ele vai fazer, ele vai fazer com que eu consiga verificar que a corrente elétrica que está passando aqui nesse ponto é igual a zero, tá? Então, assim, como eu tenho uma corrente elétrica passando aqui igual a zero, a diferença de potencial entre C e D também é igual a zero, porque os potenciais entre C e D são iguais, tá? Considerando isso, pessoal, o que vai acontecer? A sua resistência 1 multiplicado pela sua resistência 3 vai ser igual a R2 vezes R4. Tá? Então, na sua ponte de Whitson, sempre vai valer essa ideia. As resistências opostas multiplicadas são iguais, tudo bem? Então, se eu pegar R1 vezes R3, é igual a R4 vezes R2, tá? Pessoal, lá no livro de vocês tem toda a demonstração por que isso acontece, tudo bem? Aqui eu preferi colocar para vocês já pronto, já explicado o que acontece de fato e resolver um exercício com vocês sobre a ponte de Wheatstone. Tá? Então percebam o seguinte, aqui nesse caso eu tenho uma ponte de Wheatstone, eu tenho uma parte da ponte de Wheatstone, tudo bem? Eu tenho uma bateria, essa bateria está gerando uma corrente elétrica aqui, tudo bem? E o que acontece? Eu tenho dois comprimentos diferentes, tá? A ponte de fio mostrada anteriormente é constituída por uma bateria, um galvanômetro G, dois resistores, ok? Um de cada resistência elétrica, R1 vale 10 e R2 vale 40, um fio condutor homogêneo de resistividade R, área de seção transversal A e comprimento L igual a 100 centímetros. E o cursor C, que desliza sobre o fio condutor, nesse caso aqui, tá? Então, esse cursor ele pode deslizar sobre esse fio condutor para lá ou para cá, dependendo da sua mobilidade, tudo bem? Quando o cursor é colocado de modo a dividir o fio condutor em dois trechos de comprimento L1 e L2, a corrente elétrica do galvanômetro é nula. Qual é o comprimento dos fios L1 e L2, respectivamente? Então, pessoal, o que eu tenho que perceber? Eu tenho que perceber o seguinte, R1 multiplicado por L2, resistências que eu tenho de maneira oposta, tem que ser igual a L1 vezes R2, tá? Resistência vezes a resistência desse fio aqui, tá? Oposta, ok? Resistência 2 vezes a minha resistência desse fio aqui, tá?
que acontece? Como eu não tenho as resistências desse fio, eu posso usar o comprimento deles como um fator de cálculo da resistência. Por quê? A gente viu que a resistência ela depende, além da resistividade do material, depende também do comprimento do fio que eu tenho. Tá? Então eu posso fazer a relação R1 vezes L2 é igual a R2 vezes L1. Tá? Pessoal, a gente sabe que L1 e L2 somados tem 100 centímetros. Logo, L2 é 100 menos L1. Tá? Fazendo a substituição, colocando tudo que é L2 aqui, substituindo por 100 menos L1, a gente chega nessa fórmula aqui de baixo. R1 vezes 100 menos L1 é igual a R2 vezes L1. Tá? O que a gente vai fazer no fim das contas? Substituir os valores. R1 vale 10, R2 vale 40. Tudo bem? L1 ficou sendo nossa variável, vou trazer a nossa variável para cá e descobrir que vale 20 centímetros. Tudo bem? Se L1 vale 20 centímetros e a soma dos dois tem que valer 100, L2 vale 80 centímetros. A alternativa correta é a alternativa E. Tá? Gente, percebam o seguinte: vocês podem fazer a multiplicação aqui entre resistências ou entre fatores que têm a ver e sejam diretamente proporcionais à resistência. Tá? Então, a gente fez a multiplicação entre resistência e comprimento. Resistência e comprimento, tudo bem? Então, isso pode acontecer também numa ponte de Wheatstone. Tá? Geralmente, a gente tem multiplicação de resistências acontecendo. Tá? Mas como o exercício trabalhava com a multiplicação entre resistência e comprimento do fio, eu resolvi trazer ele de uma maneira já resolvida para vocês. Tá? Essa interpretação é totalmente válida numa ponte de Wheatstone. Tá? Pessoal, como orientação de estudo, ficam os exercícios 1 e 3 lá da página 26, vocês têm uma semana para entregar, os exercícios do SAS e a leitura da aula 13 da frente 2, tá bom? Um obrigado e até mais.